Olá, meus amados. Quero fazer agora o terceiro vídeo sobre o culto doméstico, o culto no lar, que estamos fazendo para reflexão da própria igreja, aqueles que se interessam. Estou seguindo esse livro aqui, 101 ideias, né? 101 ideias criativas para o culto cristão, culto no lar. O livro, estou fazendo apenas um apanhado geral, apontamentos sobre o livro. O livro tem como introdução falar de 3 pontos, que é o valor do culto doméstico, os 10 mandamentos do culto doméstico e perguntas e respostas sobre o culto doméstico. Essa é a introdução. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre o valor do culto doméstico e agora vou falar dos 10 mandamentos do culto doméstico. Havendo tempo, falando sobre perguntas e respostas. Depois, ao final, o texto, na parte de perguntas e respostas, o autor aqui, o David Merck, ele divide o culto cristão, o culto no lar, em 5 partes: oração, adoração, instrução, missão e memória. Eu quero dar uma pincelada nesses 5 pontos para a gente fechar esse apontamento. Então hoje, especificamente, agora, nós vamos falar dos 10 mandamentos do culto cristão. É apenas alguns apontamentos, então eu não vou ler o livro todo aqui, porque não tem condição de fazer isso. Mas passando o resumo do livro para os amados irmãos, alguns apontamentos. Então ele fala de 10 mandamentos para um culto, para a realização de um culto doméstico. Então a primeira delas, ele fala assim: seja perseverante. Para ser bem sucedido, o culto doméstico deve constituir prioridade na vida familiar. Sugerimos que o hábito seja estabelecido pela repetição, tendo nisso quando as crianças ainda forem novinhas. Obviamente, isso depende dos pais, da disciplina, da convicção pessoal quanto ao valor desse tempo familiar. Sobre a orientação e capacidade do Espírito Santo, sempre. Quando o culto doméstico se torna um hábito, as próprias crianças não permitem que os pais esqueçam. Então, a primeira orientação que ele entende do lar cristão, da execução para se fazer um lar cristão, é que ela seja constante, seja perseverante. Sempre tenha habitualidade. Não adianta fazer um culto hoje, um culto daqui a 15 dias, um culto daqui a 30 dias. Ele sugere, havendo possibilidade, que faça todos os dias. Na não possibilidade, que faça pelo menos 3 vezes na semana. Então, essa é a primeiro dos mandamentos que ele estabeleceu. O segundo é que o culto seja bíblico. O culto doméstico, embora variado, atraente e divertido, é sempre um tempo alicerçado em verdades bíblicas. Com os pré-escolares, sugerimos que os pais tenham em mão a Bíblia enquanto estiverem lendo um livro de história bíblica para as crianças, promovendo assim uma associação entre a história e a Bíblia. Então, ele entende e corretamente que o culto no lar, ele deve ser criativo, deve ser leve, divertido, né? Deve ter um tempo mínimo, não ser um tempo exaustivo, mas o culto cristão, ele tem como base, como eixo central, ele precisa ser bíblico. E mesmo quando o culto cristão está focado, voltado para as crianças pré-escolares que ainda nem sabem ler e escrever, é importante usar livros com figuras, né, com gravuras, ilustrações, mas ter a presença da Bíblia ali para a criança fazer a associação de que o culto se refere às Escrituras.
Isso é importante. Então, esse é o segundo mandamento que o autor, David Mack, fala sobre a importância do culto, né? Como que o culto deve ser realizado. O segundo, em que inclusive eu já estou até me adiantando ao falar, o terceiro requisito é que seja equilibrado. Ninguém sobrevive alimentando-se exclusivamente de arroz. Para obter boa saúde é necessário uma dieta equilibrada, que inclua os 4 grupos básicos de nutrientes. Aí ele vai citar Atos 2, 42 a 47, que os irmãos parem o vídeo e leia as referências, isso é muito bom. Pelo menos 4 elementos básicos ele acha que tem que ter nessa parte do equilíbrio no culto no lar. E aí ele tem 4 palavras, que é a comunhão, a evangelização, a instrução e a adoração. Tem que haver no culto, para ele, no culto no lar, precisa haver um equilíbrio dessas 4 questões, desses 4 elementos que para ele, isso já era um princípio bíblico da igreja primitiva. E essas 4 palavras, comunhão, evangelização, instrução e adoração, acaba que cria-se um acróstico, que seria ceia. C de comunhão, E de evangelização, I de instrução e A de adoração. Então a gente é legal porque a gente pode lembrar, né, que culto tem a ver com ceia. E aí a gente lembra assim que tem que ter comunhão, evangelização, instrução e adoração. O culto, ele tem que passear por essas 4 por esses 4 elementos básicos da fé cristã. E aí o quarto mandamento seria: seja criativo e flexível. Ao comprar este livro, você já mostrou preocupação com as perspectivas da criatividade. Certamente não queremos ser palhaços e nem mesmo baratear a palavra, deixando de revelar a sua profundidade e as suas maravilhas. Também não podemos e nem devemos competir com o mundo. Mas não há nada de espiritual em cansar nossos filhos com a palavra. O culto doméstico exige criatividade. Aquela criatividade que vem do próprio Deus, de quem fomos criados à imagem e semelhança. Para ser equilibrado e criativo, o pai deve ser flexível ao elaborar os seus planos para o culto doméstico, atentando para aproveitar oportunidades especiais e mesmo inesperadas. Então, o autor aqui, ele deixa bem claro o seguinte, que a criatividade não pode baratear as escrituras, mas precisamos ser flexíveis para que o culto não seja algo cansativo, e sim muito espontâneo, livre, e que traga um bem-estar aos participantes. Então ele precisa ser criativo e flexível. E na sua flexibilidade, ele precisa aproveitar temas e aproveitar situações. Por exemplo, Dia dos Pais. Se hoje especificamente fosse Dia dos Pais, aí eu que estou dizendo isso, não ele, mas eu. Se hoje é Dia dos Pais, por que não fazer um culto falando do filho pródigo? Em que o pai é amoroso e carinhoso. E apresentar Deus como pai, como aquele que quer o bem do seu filho. Então, é isso que ele entende como criativo. O quinto mandamento é: seja apropriado e estimule a participação. O pai sábio conhece as características principais das idades dos seus filhos. E ele não lê 3 capítulos do livro de Levítico para filhos de 5 anos. Aqui ele vai mostrar assim que precisamos estimular a participação dos filhos e conhecer também a característica de cada filho.
Ele fala assim, que o culto doméstico, quando apropriado à idade dos seus filhos, estimula o interesse e a participação. Então, tem que ter uma certa noção do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento dos seus filhos, por exemplo, na própria adolescência, para entender assim que não cabe num culto doméstico lemos 3 capítulos extensos de um livro, nem só para criança de 5 anos, como até mesmo para um adolescente. Então, é passar um conteúdo bom, mas que seja agradável. Vale mais um culto simples, de 15 minutos, 20, que tenha uma pequena exposição das Escrituras, de pequenas partes da Bíblia, alguns versículos, ou um salmo pequeno. Vale muito mais a pena isso do que um texto extenso, a qual na metade do texto ninguém mais está interessado em ouvir e estão até preocupados em que hora que vai acabar aquele culto. E no próximo ninguém quer assistir porque acha o culto muito moroso, muito enfadonho. Essa não deve ser a intenção do culto no lar. A intenção é ter um contato com Deus, compreender mais da vontade de Deus, das Escrituras, se instrumentalizar com as Escrituras, confrontar as Escrituras com os nossos pecados, com nossas dificuldades. Essa seria alguns dos objetivos. E o que não é de nos deixar enfadados com o culto. O 6º mandamento seria: seja sensível ao espírito e às necessidades de seus filhos. Ele diz assim: dê liberdade para que o Espírito de Deus possa alterar a sua agenda para o culto doméstico. Uma briga na escola, a morte de um animal de estimação, um problema de disciplina, são oportunidades para reflexão e profunda mudança de vida. O pai sensível identifica essas ocasiões e tira proveito delas para ensinar lições preciosas. Então ele fala aqui, primeiro, que dá liberdade ao Espírito, de nós sentimos o Espírito falar conosco, como devemos seguir naquele momento, sentindo a situação. Às vezes, o culto doméstico, ele vai começar num clima já de uma situação que aconteceu naquele dia, né? Se o culto é de noite, já de manhã aconteceu N situações. Um exemplo, o carro quebrou, a criança, o adolescente ou a criança não foi à escola porque o carro quebrou e perdeu a hora da escola. Então esse culto poderia começar falando justamente sobre planos que nós traçamos e que muitas vezes não dão certos. E que o maior plano é o plano de Deus. E depender do Senhor, né? Quão bom é depender do Senhor. Então, a gente vai sentindo o culto e vai encaminhando o culto de acordo com situações existenciais da vida, né? Isso eu que estou dizendo, não necessariamente foi o autor que diz essa parte, mas eu concordo com ele nesse ponto. 7º mandamento para um culto doméstico, é que o culto doméstico seja breve. Em termos gerais, o culto doméstico deve durar de 5 a 10 minutos quando os filhos são pequenos. E se em determinada ocasião o ambiente for especialmente propício, é possível estendê-lo por mais tempo, mas deve ser uma exceção e não uma regra. Então ele diz aqui 5 minutos, 10 minutos para crianças pequenas, talvez de 5 anos, mas para situações de jovens, né, de adolescentes ou jovens, pode ser um pouco mais, mas assim,
um culto bacana, eu acho que 20 minutos seria muito bom. Seria 2 louvores, eu faria assim, né? 2 louvores, uma oração, ou uma oração, 2 louvores, uma leitura breve das Escrituras, uma pequena exposição do que foi lido, uma aplicação daquilo que foi lido para a vida do dia a dia, do cotidiano, uma oração para quem quer sobre algum assunto que aconteceu durante aquele dia, e aí se encerra. Um culto estaria bem desenvolvido nesse sentido. Então o culto precisa ser breve. O 8º mandamento é que ele seja informal. O uso do termo culto não precisa assustar ninguém, diz o autor. Não queremos que seja o culto doméstico como uma miniatura do culto público, formal e às vezes até frio. A adoração familiar deve ser viva conforme Deuteronômio 6, capítulo 4 e 9, que é o que nós lemos. Espontânea e natural. Ninguém ganha pontos com Deus pela formalidade. Nada se compara ao espírito de união que experimentamos ao nos acomodarmos no sofá da sala com nossas crianças no colo. Isso aqui é assunto muito interessante, porque, de um modo geral, a igreja no Brasil, ela foi muito influenciada pelos missionários puritanos, que de modo geral eram muito formais e também tinham uma tradição de não se divertir, até mesmo de não rir. Só estudar esses assuntos você vai chegar a essa conclusão que eu estou dizendo. Então nós temos que tomar cuidado para não achar que comunhão com Deus é formalidade. Isso não quer dizer que a informalidade deve estar sempre entre a gente em todos os momentos. Há momentos que é importante ter uma formalidade na presença de Deus. Mas dentro da tua casa, num culto doméstico, não há problema nenhum do culto doméstico ser feito em pé, sentado, agachados no chão, todo mundo em roda, ou no sofá bem aconchegado. Não há problema nenhum. Não tem que... A rotina da casa não precisa ser disfarçada para que entre o culto. O culto, ele tem que fazer parte da rotina da casa. Ok? Então, sejamos informais nesse sentido, mais leves nesse sentido. Não é com formalidade que seremos melhores para Deus ou não. Bom, para a gente lembrar de um tema muito importante, reformado para nós, é que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Então, fica aí a dica da questão da formalidade para se chegar a Deus. E mandamento 9, seja ilustrativo. Quem dirige o culto doméstico deve fazer uso de material audiovisual para ilustrar as verdades bíblicas. Quanto mais jovens os participantes, mais importante seja seguir esse mandamento. É fato comprovado que aprendemos muito melhor quando participamos de estudos bíblicos com todos os sentidos. Isso já é uma pesquisa já
muito antiga, que provou que o uso de todos os sentidos, a audição, a fala, né, a visão, às vezes até o tato, isso tudo nos ajuda a compreender, a segurar informações. Então, assim, na medida do possível, um culto no lar, quando tem criança, é imprescindível que tenha ilustrações, que tenha cores, que tenha bonecos, que tenha várias situações para ser não só atrativo, mas como trazer informações que façam com que a criança memorize. Isso é de suma importância. Nem sempre isso seja possível, fazer um culto em que a gente consiga trabalhar todos os sentidos, mas é sempre pensar assim, no próximo culto usar mais um outro sentido, seria bom. Então esse é o nono mandamento de como fazer um culto doméstico. O 10º culto para ele, que a gente encerra, é que seja prático. Esse é o 10º mandamento. Um dos erros mais comuns no culto doméstico é a preocupação excessiva com o conteúdo e deficiente com a aplicação. Em outras palavras, os pais ficam satisfeitos quando enchem o cérebro da criança com informações sobre a Bíblia e esquecem de atingir o coração para promover mudança de vida. O culto doméstico bem sucedido nunca termina antes de descobrir pelo menos uma aplicação prática para a vida de cada membro da família. Isso é interessante. E ele continua dizendo assim: sabemos que isso exige esforço, mas alguma mudança concreta em vida deve ser o alvo de todo o estudo bíblico. Sede praticante da palavra e não somente ouvinte. Tiago 1, 22. Então, o último dos 10 mandamentos do culto doméstico é seja prático, né? Então, não adianta falar muito e aquela fala não ter uma prática na vida do indivíduo. Precisa atingir o coração do indivíduo. Por isso, muitas vezes, um culto breve que atinge o coração é muito melhor do que um culto de 30 minutos num lar, em que não atingiu a nada, vai ser enfadonho, vai ser cansativo, e na próxima, às vezes, algum participante não vai querer participar e vai se descobrir porque o modelo do culto é cansativo, ok? Então, fica aqui o vídeo, vou encerrar, e o próximo vídeo vou dar a continuidade à introdução desse livro, do apontamento, da introdução desse livro, que fala sobre as perguntas e respostas sobre o culto cristão. Ok? Um abraço.